receber também aqui a Dalgisa Fábia, advogada. Seja muito bem-vinda. Peraí, não está saindo o seu microfone, pode falar? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Quero receber também figuraça, Maria Valécia, psicóloga. Boa tarde, Tudo Flávio. bem, Maria Valécia? Tudo bem, Tudo graças bem. a Deus. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui novamente, mais uma vez, com esse tema assim tão importante e tão polêmico. Também, né? Polêmico. Parece simples, não é? Mas é polêmico também, né? É muito polêmico, muito. Até porque nós estamos vivendo um período de novas configurações familiares, que os nossos cartórios não têm registros, então nós ficamos muito limitados quando fazemos algumas avaliações a respeito da questão do casamento, dos novos casamentos e das novas separações também. Mas nós vamos discutir ao longo do programa sobre isso. E você pode entrar em contato com a gente, pode deixar sua pergunta, pode contar um caso, enfim, pode entrar em contato com a gente, liga aí, 2445-6503, o telefone é esse aqui, ó. Ou então tem o nosso Face, Rádio Relógio AM, pode deixar sua pergunta aqui no debate da nossa família. Eu aguardo você na programação da Rádio Relógio para participar do debate da nossa família. Já vou aqui para a primeira pergunta. Deixa eu ver para quem vou perguntar. A pergunta é simples. O que está levando o aumento do número de casamento? As pessoas estão acreditando mais no amor? E aí, quem vai responder essa aí? Eu posso responder. Pode responder. Eu acho que tem um conjunto de coisas que estão levando ao aumento do casamento. Número 1, aumento da população. Se aumenta a população, não é? Nós temos um crescimento demográfico absurdo. Então, aumento da população faz com que aumente o número de casamentos. E uma outra coisa, a família é o solo mais firme por onde um ser humano pode caminhar. A família pode ser a mais problemática, porque não existe família perfeita, ela pode ser a mais problemática, mas todas as pessoas sonham, desejam, anseiam por uma família e por constituírem a sua própria família. Todo mundo deseja isso, todas as pessoas. E quem não tem, nós vemos às vezes, isso foi uma pesquisa de campo que eu fiz há muitos anos atrás, de crianças de rua, crianças abandonadas, sem pai, sem mãe, sem irmãos. Aí vão me perguntar, mas essas crianças não têm família? Tem. Elas criam uma família substituta quando elas se associam, se agregam, se aliançam com outras crianças abandonadas, e naquele grupo vai ter um líder que representa, que faz o papel do pai, que é aquele que determina as tarefas, que cria as regras, estabelece como vai ser o funcionamento daquele grupo. Tem aquele que é mais acolhedor, mais carinhoso, que faz o meio de campo entre aquele membro do grupo e o líder. Esse faz o papel da mãe, funciona como mãe. Então, o que eu estou tentando dizer é que a família foi uma instituição criada por Deus, a primeira instituição criada por Deus. E ela tem um poder absurdo, sobrenatural e inexplicável. Porque todos nós temos essa necessidade. As pessoas, muitas vezes, eu sou psicóloga, sou psicóloga de família, recebo pessoas reclamando da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, mas, mediante a ameaça da dissolução dessa família, casar é facílimo. Casar é rápido, fácil, tranquilo. Separar, tá aqui a doutora, ela vai ratificar o que eu estou dizendo. Separar é uma coisa muito difícil. Destituir, desapegar de uma família é muito difícil, e por isso as pessoas casam novamente. Semana passada eu vi uma nota dizendo que o Brasília está trabalhando para que essa questão do divórcio seja o mais rápido possível. Para que no máximo aí, 1 mês, 2 meses, a pessoa já esteja livre e não tenha mais tanta burocracia, como a senhora mesmo está apontando. É verdade, para casar é fácil, para descasar, enfim. Não, mas eu não estou falando da questão jurídica. Eu estou falando da
emocional. É difícil emocionalmente você acabar com essa relação do casamento, essa aliança que foi constituída. Desfazer disso. Os laços sentimentais, né? Às vezes o casal nem se ama mais. Eles dizem que não se amam mais, mas tem dificuldade. Eles próprios não encontram a explicação para isso. Então, na verdade, é se acostumar. Você já ouviu esse termo? Eu já me acostumei a fulano de tal. Eu já ouvi isso muito. Não, eu não amo, estou acostumado com ele. Eu acho que isso também. Agora, o que eu penso que pese mais, Flávio, é o fato de o casamento ser uma instituição divina. Todas as pessoas não precisam ser pessoas evangélicas. Qualquer pessoa que entre nisso, que entre no casamento, está entrando numa questão que foi criada por Deus. Então, quando ele entra numa área que foi criada por Deus, não vai ser tão simples. É isso que eu estou tentando dizer. Ele entrou, agora para desfazer vai ser complicado. Pastor, e aí, o que o senhor pensa como homem de ministério que está diretamente lidando com essas questões, principalmente quando vai para o gabinete pastoral, que sabe de cada história, enfim, e aí? Bom, eu não... É fato que o número de casamentos aumentou, né? Mas talvez não seja fato que o número de casamentos tenha aumentado por uma questão ou por uma relação com amor, né? Toda vez que a gente vê uma estatística, eu não sou especialista no assunto, mas a gente sabe que toda vez que está diante de uma estatística, existem várias leituras e várias possibilidades diante de fatos estatísticos, né? Por exemplo, há fatores econômicos que gritam histórias como essa. Por exemplo, é a área da nossa advogada que está aqui, mas as pessoas hoje elas formalizam o casamento até por razões econômicas também, né? A gente conversava isso aqui antes de começar o debate. Existem razões econômicas também por trás dessa história. Na minha experiência, em termos de gabinetes, realmente o que nunca deixou de existir foi o desejo, de fato, isso é histórico, de que as pessoas constituíssem uma família. Isso parece ser muito histórico e parece ser muito fato na vida do nosso povo, do nosso cotidiano. As pessoas querem constituir família, elas têm esse desejo. Mas as pessoas, no Brasil, nos últimos anos, aumentou muito a escolaridade das pessoas. As pessoas hoje elas têm alguns acessos a algumas informações que freiam certas atitudes, muitas vezes por um impulso. Hoje em dia, as pessoas têm orientações da família, dos advogados. Então, a formalização do casamento acaba sendo também influenciada por fatores econômicos também, né? Então, muitas pessoas que viviam na informalidade, por exemplo, elas saem perdendo quando estão diante de uma possibilidade de um divórcio, da separação dessa união, né? É a área que também é doutora. Existem fatores como esse. Então, na minha experiência como igreja, é o seguinte: as pessoas continuam muito desejando constituir formalmente uma família. Essa é a minha experiência. A grande verdade é que as pessoas, elas, no campo das ideias, elas imaginam, idealizam uma família. Aí o que ela faz? Ela parte para um relacionamento tendo unicamente como critério, como base, como referencial, aquilo que está no campo das ideias. Aí o que ela faz? Ela entra no casamento e chega na realidade que é totalmente fora do campo das ideias, e aí é onde entra o conflito. As formalidades e legalidades que as pessoas vão ter que ter esse encontro. A realidade. Há um texto bíblico que diz muito claramente o seguinte: haverá dias onde as pessoas serão infiéis nos contratos. Então, quem vai entrar no casamento precisa aprender muito sobre... É um contrato, sobre tudo, né? Ou podemos chamar de outro nome, uma aliança, um acordo, um contrato, mas que tem efeitos práticos, inclusive legais, mas espirituais, sociais, morais muito claros. Quer dizer, quem não está habituado na linguagem dos contratos deveria pensar muito antes de se casar. Advogado, o que a senhora pensa a respeito aí? Eu concordo com os dois. Na verdade, a gente tem uma questão de felicidade, porque é importante que o ser humano seja feliz. E nessa busca pela felicidade, o amor está incluído. Mas, por outro lado, a parte econômica também é muito importante. É preciso que você dê publicidade a esse ato. É um contrato, na verdade, o casamento é um contrato bilateral, onde é necessário a publicidade. Você mostre para a sociedade que você tem um vínculo com uma outra pessoa. Isso traz felicidade, claro, porque é importante que você saiba que tem alguém que resolveu concordar com você a ponto de te pedir em casamento. E é importante também que você resguarde materialmente
toda essa convivência. Porque a união estável, ela é equiparada, mas ela não é casamento. Então é importante que se tenha essa formalidade. E as pessoas estão compreendendo melhor isso. Em razão do grau de escolaridade que a gente pode dizer que aumentou também. Você pode dizer que o fato das pessoas estarem casando mais velha também influenciou. Então é importante espiritualmente, que é a busca da chamada felicidade, e é importante para a sociedade. Esse é o debate da nossa família. A gente está tratando hoje sobre casamento, então o tema é esse: mais casamentos, menos divórcio. Tem alguma dúvida, uma pergunta, pode entrar em contato com a gente, pode compartilhar aqui. Você tem uma ideia, vem compartilhar aqui da sua ideia. É só ligar 2445-6503, ou então participa através do Facebook. Vai lá, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida aqui no debate da nossa família. Maria Valécia, Alexandro do Éden diz o seguinte: casamento está acabando muito cedo. As pessoas hoje não conseguem ficar muito tempo mais casadas, é muitas brigas. E aí, como consequência, mais fácil é separar. E aí, o que você pensa disso? Vamos tentar construir aqui essa resposta. Nós já tivemos um debate aqui falando a respeito dos jovens que ficam morando com pai e mãe até 30 e poucos anos. Você lembra disso? Lembro disso. Tá. Então, um dos motivos por que as pessoas estão também, é um deles, né? Um dos motivos, retardando essa decisão de casar, é essa zona de conforto em que ela vive. Se ela vive com pai e mãe, casa, comida e roupa lavada, ela vai ter uma certa dificuldade de tomar essa decisão de partir para uma situação onde ela tenha que se responsabilizar 100% pela sua vida. Tudo que ela fizer, ela vai ter que assumir a consequência de cada ato, de cada decisão. Então isso faz com que a pessoa vá postergando até não ter mais jeito. E normalmente quem dá o ultimato é a mulher. Geralmente ela vai dizer para o sujeito assim: você recebeu um ultimato, né, pela sua cara. Então a mulher vai dizer assim: olha, ou a gente casa ou não dá mais para ficar nessa enrolação. E o sujeito então resolve casar. Só que quando os dois, homem e mulher, seja lá quem for, decide casar, morar junto, existe uma expectativa com relação ao outro, muitas vezes inconsciente. Eu vou casar com fulano porque ele vai me proteger. Eu vou casar com o João, por exemplo, porque ele vai me sustentar. Ele não vai me deixar faltar nada. Eu vou casar com a Mariazinha porque ela é bobinha. Eu vou poder de vez em quando pular a cerca e ela nem vai perceber. Eu estou dando exemplos aleatórios aqui para dizer que quando nós escolhemos, as nossas escolhas não são aleatórias. E quando as nossas expectativas são frustradas, é que começam as brigas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as brigas são tão grandes e você vai olhar o motivo, é tão pequeno, tão insignificante, tão absurdo, para justificar aquela discussão, aquele desentendimento, aquela quantidade de ofensas um para o outro. O sujeito chegou meia hora atrasado em casa, meia hora atrasado no sentido de não ser o horário regular, o que ele costuma chegar. Quando ele entra em casa, a mulher: onde é que você estava? Ah, mas o trânsito estava ruim. Isso é mentira. Você é um mentiroso, seu sem vergonha, seu bababá. Aí começa uma briga e um confronto, uma guerra. Foi bom a senhora falar isso aí, porque uma vez eu estava vendo um vídeo de um pregador. Ele disse o seguinte, dando uma dica para as mulheres quando o marido chega em casa. Ela disse o seguinte: ele disse o seguinte: mulheres, sejam sábias. Quando o marido chegar em casa,
você tem que dar no mínimo 40 minutos, que é a caixinha do nada. Porque naquele 40 minutos ele fica fazendo absolutamente nada. Tanto é que se você perguntar, o que você está fazendo? Nada. Então deixe naqueles 40 minutos, que naqueles 40 minutos ali, ele vai ver o que ele fez durante o dia, vai analisar trânsito, problemas e tal. Depois dos 40 minutos, aí você começa a falar. Mas isso é uma faca de dois gumes, sabe por quê? Pode ser, né? Se, um exemplo também, se essa mulher viu a vida inteira o pai traindo a mãe e a mãe sofrendo com isso, ainda mais ela sendo filha, mulher, que também se sente traída pelo pai, se ela passou a vida inteira vendo isso, os 40 minutos, no final dos 40 minutos ela vai querer assassinar o cara, porque ela vai ficar remoendo, é muito sério isso, ela vai ficar remoendo, relembrando cada traição, cada dor, cada sofrimento que ela e a mãe viveram. Olha só, esse aqui não é um debate para ficar assim, confrontando com as mulheres. Mas a mulher tem... mas a mulher, ela tem não sei se é um dom, um talento extraordinário, assim, de remoer o passado. Isso é uma briga hoje, mas 1900 e batatinha, você disse isso com a minha bisavó. Não, peraí. Pelo amor de Deus. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. A mulher é um ser detalhista, por isso que ela seria uma excelente auxiliadora. Não pode haver auxiliadora melhor do que mulher, porque ela sabe dos detalhes. Mas também não é também inimiga pior também, né? Também não, exatamente. Se vira para ser inimiga mesmo. Exatamente. Mas essa lembrança deve ser vista como uma qualidade. Exatamente. Então o que acontece? Quando ela lembra de 1900 e batatinha, se for uma coisa negativa, é porque isso não foi resolvido para ela. Então, seja o marido, o pai, o irmão, quem quer que seja, vamos sentar. E vamos resolver agora. Que uma está só concordando com a outra, né? Uma fala, a outra só balança a cabeça, né? Nesses detalhes, né? Já que a gente tem uma auxiliadora detalhista, e que bom que é assim, né? Acontece a Maria Valença é muito detalhista. Exatamente. Nesses detalhes, né? É que surgem as nossas diferenças. E é importante. Por exemplo, só Deus mesmo para colocar dois universos dentro de um, né? Mas Deus é superior como a de Deus. Qual é a ideia? Gente, as diferenças existem para serem compatibilizadas. Não é para serem confrontadas. Então, gente, eu sou organizada e você é desorganizado, que maravilha. Mas se as pessoas pudessem, se nós, homens e mulheres, pudessem enxergar nessas diferenças essa vantagem, nós ajudaríamos muito melhor. Mas esse é um dos papéis da igreja, né? Ensinar esses papéis, essas funções, essas possibilidades. Vamos falar, por exemplo, do casamento, quando o homem chega em casa e ela fala assim, olha, você pagou a conta de luz? Ele falou assim, não, eu esqueci de pagar a conta de luz. É possível que ela responda assim, mas nada que eu peço a você, você faz. E ele sai pensando assim, mas eu só esqueci de pagar a conta de luz. Foi só isso. Será? Esses detalhes, esses detalhes que na verdade nos auxiliam, ou seja, é possível que um dos dois seja um pouco mais objetivo, que bom que o outro seja mais detalhista, né? Mas nós, homens e mulheres, temos que enxergar isso como diferenças que contribuem para o melhor do nosso relacionamento, né? Agora, quanto ao papel da igreja, é tão bom eu levantar essa bola, porque a igreja, ela é parte da sociedade. Né? A igreja ela não está isenta das enfermidades dessa sociedade. Não, porque a igreja ela é parte pelo contrário, ela é o hospital. Assim, então, a igreja ela pode muito bem refletir suas mesmas enfermidades. Aliás, quem é que forma a igreja? São nós, pessoas, com os nossos problemas e dilemas. Tá certo, eu só estou dizendo da igreja, pastor, pelo seguinte, não existe um curso, eu não gosto de usar essa expressão, não vou entrar em detalhes do porquê. Não existe curso no mundo secular de como ser uma boa esposa, nem de como ser um bom marido, nem de como ser um bom filho. Na igreja existe, porque nós temos um modelo do Pai, que é Deus, do Filho, que é Jesus, e do Espírito Santo, que é a representação do feminino, da mãe, na minha opinião. Da parte mais sensível, porque é ele que consola,
é ele que é o Espírito da verdade que vai dizer, olha, quem mandou também você ter feito isso? Levou uma bronca do seu pai, mas foi bem levada. Agora você obedece. Então, o papel do filho qual é? Obedecer. Do pai, forjar o caráter. E da mãe, fazer esse jogo entre o pai e o filho. Então, é o pai, é Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós temos um modelo perfeito dado por Deus. Eu até me arrepio de falar isso. Glória a Deus, igreja! Advogada, por que hoje em dia algumas pessoas levam o casamento como uma empresa de 2 sócios? Isso é verdade? Faz com que o casamento dure mais, essa questão aí? Não. Não? Não. Uma instituição familiar, ela não pode ser vista como uma empresa. Se no primeiro momento é assim que é encarado, ele vai ter tempo de vida útil curtíssimo. Você pode dizer, como hoje em dia, se você abrir uma empresa e não conseguir administrá-la, em 1 ano ela está requerendo a falência. E o casamento é a mesma coisa. Acho que deveria ter um tempo mínimo de carência, né? Para você se adequar e saber se realmente é essa decisão que você vai tomar, porque como hoje está muito mais fácil do lado burocrático para fazer o divórcio, então não é mais uma situação em que você antes tinha que esperar 2 anos, depois separar judicialmente, depois pedir o divórcio direto. Agora você já pode fazer isso desde que a forma seja consensual, ou seja, que ambos concordem em fazer o divórcio extrajudicial. Então, se é mais fácil, se o Estado não intervém mais, fazer o prazo de 2 anos para que as pessoas tenham certeza, o Estado ele tinha essa função. Hoje em dia ele coloca na sua conta, é você quem vai decidir. Se em 1 semana você não quer mais estar casada, você pode fazer o divórcio, não tem problema nenhum. Eu já conheci um caso da pessoa casar no sábado à noite e no domingo de manhã lá no pastor pedindo o divórcio. Eu já conheci um caso desse, pessoalmente, assim, enfim, sim, impressionante. Agora ele tomou a decisão de casar no impulso e tomou de descasar no impulso. Mas se for encarado como uma empresa, como uma sociedade, ele deve ter um tempo de vida útil bem menor do que aquele que encarou o casamento como uma instituição familiar, para ser feliz, para criar uma família, para ter esse vínculo com alguém. Não é esse o sentido do casamento. Ouvintes da Rádio Relógio, estamos tratando hoje aqui no debate da nossa família sobre casamento, tanto que o tema é mais casamento, menos divórcio. Eu quero saber se você quer entrar em contato com a gente, é só ligar 2445-6503 ou então lá no Facebook pode deixar a sua pergunta. Se quiser falar ao vivo também, não tem problema. Você pode entrar em contato com a gente, pode discordar de quem quiser, principalmente da Maria Valécia. Ela adora ser contrariada, Pastor, a pergunta é o seguinte: falar de casamento dentro da igreja é a coisa mais simples que tem. Falar de casamento na igreja eu acho uma das coisas mais simplórias, assim. Agora, falar de divórcio dentro da igreja é complicado. E aí eu pergunto, em que caso o divórcio deve ser a opção? Então analise, deve ser, ou seja, não tem opção. É essa aqui, como deve ser? Bom, eu gostaria de ver essa facilidade de falar de casamento na igreja como você vê. Eu não acho simples falar sobre casamento, né? Falar sobre casamento exige ingredientes que as pessoas não gostam muito de conversar. Por exemplo, como é que é possível você entrar num casamento se você desconhece minimamente coisas como perdão, por exemplo? Como é que você vai conviver para sempre, até que a morte separe, com uma pessoa que um dia você vai ter que perdoar? E se você não sabe perdoar, por que você se casou? Né? Não é simples falar sobre casamento, né? Também não é simples falar sobre divórcio, mas é possível, o divórcio é possível, né? Existem momentos na vida, e só esse assunto daria realmente um debate inteiro, em que uma porta de emergência precisa ser criada. Eu costumo dizer o seguinte, esse exemplo nem é meu, esse exemplo já é até muito antigo, que quando você vê uma porta de emergência no avião, não é para você entrar lá. É uma porta, mas não é para você passar por ela. Porque se for necessário você passar por essa porta, saiba que vai ficar uma tragédia para trás. O casamento não é uma instituição que você entra e qualquer porta que está lá, você entra por ela. A minha mulher sabe disso. Que quando nós nos casamos, uma coisa que nós acordamos é o seguinte, assim, olha, nós entramos aqui nessa sala
nós entramos por aquela porta. Você está vendo aquela porta ali agora? A gente vai colocar tijolos, vai arrancar a porta fora e vai colocar tijolos, aquela porta não vai existir mais. Porque enquanto aquela porta estiver ali, pode ser que um dia a gente sinta vontade de passar por ela de novo, voltando para casa. Essas pessoas que se casam, Flávio, com uma mão na maçaneta da porta. E não tira a mão da maçaneta da porta nunca. Eu não vou jogar chave não, porque um dia eu posso precisar disso. Ou então nem fecha, encosta, sabe? Tá aqui. E quando o cara olha de cara feio, ou então ele, quando ela não faz o arroz de você assim, olha, eu tô voltando pra minha mãe. Quando não faz o arroz igual da mamãe. É isso. Então existem pessoas que estão, no meu casamento, eu não sou melhor que ninguém, sou uma pessoa falida, como as pessoas estão tentando viver. Pastor, uma pergunta certamente a igreja ela tem curiosidade e os nossos ouvintes também. Pastor briga com a esposa, discute com a esposa? Olha, eu não sei se pastor briga com a esposa, eu brigo. Isso, graças a Deus. Eu não sei se pastor briga com a esposa, eu só sei que Não, são perguntas que o ouvinte tem curiosidade de saber. E eu estou na condição de povo aqui, eu tenho que perguntar, estou me colocando no lugar deles. Eu gosto de uma frase do Filipenses que é maravilhosa. Ele fala que quando duas pessoas brigam, porque eles estão ainda tentando acertar. Porque quando não briga mais, quando existe uma coisa chamada indiferença, é porque as pessoas desistiram, né? Então, eu estou falando brigar no sentido dessa palavra, né? Não existe entre dois seres humanos que tenham primeiro Deus no coração e o mínimo de humanidade dentro de si, não existe agressões, nem mesmo verbais. Não deve existir. Eu não estou dizendo que isso não existe no ser humano. Estou falando que não deve existir. Não existe agressões, não existe verbais, mas existem discordâncias, existem brigas. Não era para ter guardado isso aqui, era para ter guardado isso ali. Existe possibilidade de verbalizações. Então, existem brigas entre eu e minha mulher, mas existe um perdão. Existe a vontade de estar junto. E existe mais do que isso. Existe uma coisa que eu sempre falo para ela brincando assim, eu posso falar, sabe por quê? Porque não importa o que diga, o que aconteça, a gente só vai se separar quando a morte chegar. Então a gente pode falar o que quiser, a gente pode tratar sobre qualquer assunto, porque não existe outra opção ou existe. Eu me lembro quando a gente estava namorando ainda, a gente combinou uma coisa e falou assim, olha, existe uma coisa que a gente nunca vai falar um pro outro, nunca. É que, vamos separar, então arruma outra. Nunca falamos isso. Temos cumprido esse contrato isso até hoje. A gente pode não gostar do que o outro diz, pode gostar, mas uma vez que não existe lá em casa, é assim, olha, então eu vou me separar de você. Então, quer dizer, são possibilidades que se elas não existem, por que você tocar nessa tecla se essa tecla não existe no seu teclado? Né? Então, pastores podem não brigar. Eu sou um pastor que tenho de vez em quando minhas desavenças e preciso esperar. Eu vou fazer uma pergunta aqui, essa pergunta aqui para as meninas da mesa. A Rosângela Lemos, de Caxambi, ela pergunta o seguinte: vivo um relacionamento de 10 anos, sendo 6 anos de noivado. Já conversei com meu noivo várias vezes, mas ele me enrola. Diz que vai ver, mas o casamento nunca sai. Amo muito meu noivo e não quero terminar. Mas não sei mais o que fazer para mostrar para ele o quanto isso é importante para mim. Me ajudem, eu pedido de socorro aí. E aí, meninas? Temos 2 meninas aqui, e aí? É importante para ele e é importante para ela. Às vezes o homem acha, ele considera que o casamento só a mulher é que quer casar. Durante muito tempo eu dizia que casamento para mim era enforcamento. Durante muito tempo eu dizia isso, né? É enforcamento e tal, mas enfim, viajando literalmente nas ideias. Pode ser ou não. Estar solteiro também pode ser enforcamento. Então, eu acho que é uma questão de perspectiva, de como que a pessoa está olhando. Agora, a primeira pergunta que eu faria para a Rosângela é por que ela acha que o noivo não quer casar? Não é importante para ele? Ela não disse quanto tempo está namorando, né? Ela disse. Não, ela disse, há 10 anos de relacionamento e 6 de noivado. Quer dizer, então eu sei. Peraí. Deixa eu só concluir aqui a minha ideia. Então, é porque eu não quero responder por ela. Eu acho que ela precisa descobrir dentro dela essa resposta para que ela possa tomar uma decisão com relação a essa questão. Eu penso o seguinte, as pessoas só se movimentam mediante a possibilidade de um ganho ou de uma perda. Senão elas vão ficar paradas no lugar onde estão.
eu penso que esse noivo não está perdendo nada nessa condição que ele vive e deve estar ganhando alguma coisa. Então ele vai ficar nesta posição. Então ele acha que vai perder. Eu estou mantendo também. Não, peraí, se ele está ganhando, para que ele vai? Não tem um ditado, em via de regra, como que o ser humano funciona? Eu estou ganhando, para que eu vou mudar o status quo dessa relação? Entende a questão? Não precisa mexer nisso. Então, a Rosângela precisa pensar o que está acontecendo nessa relação que não motiva esse noivo a casar. Na minha opinião, ele entende que casando ele só vai ter perda, inclusive, sobretudo financeira. Os ganhos emocionais, afetivos, sentimentais, ele já tem absolutamente todos. Então, ele não precisa casar para ter ganho desta natureza. E nesse momento eu quero inclusive aproveitar e pedir aos ouvintes que estão tendo uma oportunidade fantástica com um pastor, uma advogada e uma psicóloga. Eles podem fazer consultas gratuitas. Uma consulta com uma advogada e com uma psicóloga custa pelo menos R$200, 50 minutos. Gente, aproveitem para perguntar. Vocês podem não ter essa chance novamente. É verdade, né? E por falar nisso, os debates, você não precisa esperar o debate acontecer para você fazer a sua pergunta. Ao longo da semana você já pode encaminhar aí a sua pergunta, até porque durante a semana é vinculado, é dito para você qual é o tema da semana. Então o tema de hoje é mais casamentos, menos divórcio. Você pode entrar em contato com a gente, deixa a sua pergunta aí, 2445-6503. Você pode entrar em contato com a gente e participar. E tem também o nosso Facebook, Rádio Relógio AM, pode mandar também aí a sua pergunta. Intervalo e eu volto já aqui no debate da nossa família. Você